É isso, né, minha família? É isso, estamos chegando, olha aí, com o nosso giro de quinta. Informações sobre Felipe Coutinho, informações sobre Léo Jardim, informações sobre Cauã Paixão. E você só precisa deixar aquele likezão para apoiar o nosso trabalho. Meu muito obrigado. Se você é muito Vasco, já vai se inscrever no canal. E vem comigo falar do Gigante da Colina. Deixe o like, seu vascaíno gostoso. Que isso, olha ela aí. Bom, meus amigos, bidou. Havia uma dúvida, né, se ia dar tempo do Felipe Coutinho ser bidado e o Vasco correu, né? A janela abriu hoje e hoje mesmo o novo contrato já foi registrado, né? O Coutinho rescindiu com o Aston Villa, assinou um contrato em definitivo com o Vasco, válido por 1 ano, vai até julho do ano que vem, correto? E é isso, está liberado para jogar o Clássico neste sábado contra o Botafogo. Outra coisa que a gente trouxe nesta semana foi o julgamento do Felipe Coutinho, que a gente comentou aqui. O julgamento aconteceu hoje, né, pelo STJD. O Coutinho pegou um jogo, porém, aí, parabéns aos advogados do Vasco, reverteram aí a pena em uma advertência. Então, Coutinho já está punido, não tem jogos a cumprir e está liberado também pelo STJD para ir para o Clássico. Eram algumas barreiras querendo impedir o Coutinho de jogar esse jogo. Ele está liberado, quem sabe, hein? Não tem algo especial esperando pelo Felipe Coutinho no Mané Garrincha neste sábado, 18h30. Jogo em Brasília que a gente já mostrou, hein? Você assiste no Premiere com exclusividade, com imagens, aqui no YouTube, no Expresso 1923, e quem apita o jogo é Anderson Daronco. E olha ele aí, hein? Léo Jardim, enfim a novela terminou, o homem está de contrato renovado com o Vasco até 2030, tá? Até 2030, isso já anúncio oficial que você está vendo aí, feito pelo Vasco da Gama. E é o seguinte, existe uma multa rescisória fixada, tá? Para quem quiser levar o Léo Jardim, claro, né? Caso o jogador queira sair. E eu acho que se chegar uma proposta legal com salário, né, padrão europeu, ele vai querer sair, ninguém é trouxa, e é 10 milhões de euros essa multa, fixada em 10 milhões de euros, hoje aí aproximadamente 65 milhões de reais. Fui dar uma olhada em quais foram os goleiros, os últimos goleiros, né, recentemente, por quanto eles foram vendidos. E vamos lá, cheguei aqui, ó, deixa eu até colocar na tela. Deixa eu colocar na tela que fica mais legal para vocês verem. Tá aí, ó, deixa eu chegar para cá. Tá aí, ó, inteligência artificial dando aquela força. Bento do Atlético Paranaense, 18 milhões de euros. Tudo bem que foi pro Al Nassr, né, esse povo das Arábias, eles têm dinheiro demais. É a maior venda de um goleiro do futebol brasileiro, superando o Alisson. O Alisson do Internacional, na época, foi vendido à Roma por 8 milhões de euros. Carlos Miguel do Corinthians, recente agora, vendido lá para o time do Marinax, Nottingham Forest, 4 milhões de euros. Ou seja, uma multa rescisória fixada em 10 milhões de euros por um goleiro que já tem 30 anos, não me parece pouco, tá? Não me parece pouco. Eu acho que o prejuízo é grande, o prejuízo esportivo é grande, mas financeiramente falando, acaba sendo um bom negócio. Acaba sendo um bom negócio para o Vascão da Gama. Agora, enfim, fica aquela dúvida também. Daniel Fusato, aguentaria o Rojão agora? Se o Vasco conseguir vender o Léo Jardim, por exemplo, no fim do ano, já tem um goleiro engatilhado? Tudo isso precisa ser respondido pela diretoria. O planejamento tem que ser feito dia a dia, né? Perder um goleiro do tamanho do Léo Jardim pode ser bem complicado. Então fiquei bastante satisfeito. É um dos goleiros top 5 aí do país hoje. É um goleiro que decide jogos pro Vasco. Às vezes empatou, mas assiste o jogo, o Vasco poderia ter perdido, não fosse o Léo Jardim. Então, fazia tempo que a gente não tinha um goleiro desse nível. Eu acho que eu vou lá no
lá no Fernando Praz, lá naquela galera ali, porque não vejo outro goleiro mais recente no nível de Léo Jardim. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha aí, moleque, o Vasco negocia a informação do Tébaro Schmidt no GE. O Vasco negocia o Cauã Paixão em definitivo com o Leixões de Portugal. O Paixão tem 21 anos, fez só 4 jogos no time titular do Vasco. Tava emprestado para esse time aqui, ó, Policia Zitomir, da Ucrânia. E agora está sendo negociado em definitivo com o Leixões de Portugal. Os valores não foram divulgados, apenas que o Vasco vai manter parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar com uma venda futura. E aqui, cara, sem muita coisa, para quem não lembra, ó a foto aí do Paixão, ó. E aqui, cara, sem muita coisa para comentar, o Paixão parecia até ser um cara bom de bola, um pontinha direito ali, insinuante, né, driblador, mas enfim, não conseguiu o seu espaço. E aí o jogador sem espaço, o melhor que você faz é tentar dar rodagem para ele e tentar fazer dinheiro, né? Se ele não conseguiu render dentro de campo, que você faça render algo fora do campo. Então, essa venda aqui não tem o que discutir. Obviamente não sei os valores, né? Não imagino que é um valor alto. É mais segurando alguma porcentagem para tentar lucrar numa futura venda, se o Leixões conseguir valorizar o cria da base do Vascão da Gama. Então, um dia bastante movimentado, hein? Felipe Coutinho bidado, tá aí para você. Léo Jardim de contrato renovado e o Vasco negociando o Cauã Paixão com o futebol português. Se você quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que está passando ali no cantinho, ó, e confere a nossa última edição. Pode ter informações que você ainda não viu. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.